não falar sobre essas coisas afasta a humanidade, afasta a igreja do amor primeiro, de todas as coisas lindas que Cristo disse e que nortearam o surgimento da igreja. O racismo na nossa vida, dentro da igreja, na sociedade, foi muito camuflado, mas sempre existiu, sempre estava aí, né? Sono bravi questi cappuccini. Te convido a um cappuccino. Te convido a um cappuccino, segundo episódio da segunda temporada, gravada em casa. Estamos muito felizes de receber aqui hoje, nesse episódio, para falar sobre um tema que é muito importante, que é o racismo e todas as suas consequências, enfim. Recebemos aqui hoje a Letícia Soares e o Renato Caetano, que são atores da peça A Cor Púrpura. A peça, ela saía de Salvador, iria iniciar uma nova temporada no Rio de Janeiro, e aí, por conta da pandemia do coronavírus, precisou ser suspensa, pausada aí até que retome. Bem-vindos, obrigado pela presença de vocês, Letícia e Renato. Obrigada a você pelo convite. E também aqui com a gente o irmão do Renato, o Frei Marinaldo Caetano. Bem-vindo, Frei. Estamos juntos. Estamos juntos. A temática que a gente vai tratar aqui hoje, como eu disse há pouco, é sobre o racismo e todas as suas consequências. E é importante reiterar, a gente conversava antes aqui de iniciar essa gravação, que a igreja ela tem que sempre estar atenta a toda a conjuntura social que a circunda, né, todas as temáticas. E importante também dizer que falar sobre racismo não está ligado necessariamente a uma militância partidária, mas a nossa missão como seres humanos, especialmente cristãos, e é um tema que é fundamental e super importante que a gente traga também para a discussão da igreja, que tem o seu papel na sociedade, né? E, Frei Caetano, a gente sempre, quando a igreja começa a tratar temáticas tão importantes como essas, sempre vem um discurso talvez até que crítico, né? As posições que a igreja tomou ao longo da história, né, sobre diversos assuntos. E aí dando a ideia de deslegitimar quando a igreja tenta discutir pautas como essa, que é o racismo. Afinal, a igreja amadureceu e agora pode discutir essas temáticas? Sempre estamos em evolução, né? Estamos sempre crescendo, aprendendo. E eu acho que os últimos anos é sempre um espaço muito educativo, pedagógico, para todas as pessoas, e inclusive para nós da igreja, né, que somos igreja. E eu acho que reconhecer, né, o erro histórico, o erro do passado, né, daquilo que a gente se distanciou do próprio Cristo, é muito louvável, né, o Papa Francisco nos dá essas indicações e poder pedir perdão e poder se arrepender de erros passados. Mas hoje a gente ainda vê uma versão de temas assim que a gente pode chamar estruturais da sociedade, políticos, no âmbito da igreja. É mais fácil a gente deixar de lado, ficar presos nas sacristias e não enfrentá-los. Então, eu acho que para nós hoje é sempre um momento de aprendizado, de buscar essa verdadeira face do Cristo, né, de como ele se portou diante das pessoas que eram estrangeiras, né? Se a gente, já para dar um dos textos mais bonitos da Bíblia, eu acho que a gente vê o bom samaritano, né? Que o próprio Cristo é o bom samaritano e convida a cada um de nós a ser esse bom samaritano, de ver o pobre, machucado, caído, estrangeiro, e vai lá e acolhe, né? Tantos passaram que poderia ajudar e não ajudou. E o bom samaritano vai lá dar acolhimento, cura as feridas, paga pela hospedagem dessa pessoa que sofre. Então é olhar para o diferente e acolher e se sentir igual, se sentir irmão. Eu acho que essa é a função da igreja hoje, da harmonização. Acho que é uma palavra tão em desuso, mas eu acho que essa busca da harmonização hoje é muito interessante e deve pautar aí o nosso aprendizado. E lembrando que eu acho que a nossa vida é um constante aprendizado dessa pedagogia da vida, e principalmente num tema tão importante como o racismo e os últimos acontecimentos da sociedade
brasileira e do mundo. Vocês podem perceber que eu acho que nunca em nenhum dos nossos episódios eu fiz uma introdução tentando explicar tanto o porquê estamos discutindo esse assunto, né? Falei da inserção da igreja na sociedade, falei que falar sobre racismo não está ligado diretamente à militância partidária, mas a nossa missão como seres humanos. Antes de gravarmos, a gente conversava sobre isso, né, Letícia? Sobre como é triste a gente ter que justificar todas as vezes que a gente precisa falar sobre racismo em instituições como a igreja, né? Eu acho que é triste, mas eu fico mais triste com a conveniência do silêncio, sabe? Eu fico pensando, óbvio, a igreja, a gente pensa na igreja enquanto uma instituição, mas ela é composta de indivíduos, né? E esses indivíduos muitas vezes acabam dando a cara que aquela instituição vai ter. A culpa é da instituição, a culpa é do indivíduo. Talvez a gente aqui não esteja falando de culpa, mas esteja falando de responsabilização. Então, a responsabilização individual de cada cristão, né, no sentido de não só ouvir sobre essa pauta, mas de fato discutir, refletir sobre isso, refletir como nas suas práticas cotidianas se reforça a estrutura do racismo no nosso país. E aí eu só estou falando do Brasil. A gente podia estar falando isso a partir da nossa própria experiência para o mundo. Estou falando só da gente, né? Então, falar sobre racismo, refletir sobre ele. É aquela velha frase do Martin Luther King, né? O que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Se a gente que se diz cristão, ou todos aqueles que se dizem cristão, que se sentem cristão, que se sabem cristão, olham para o lado, sabem de situações como essa, ou reforça que seja uma piada que não faz de graça a manutenção desse racismo recreativo. Ontem mesmo eu acordei com a notícia da Bombril, né, da Crespinha, que foi uma coisa que eu olhei e falei, não, cara, eu estou acreditando porque eu sei que a branquitude é capaz de tudo, que eles não se pensam, não refletem sobre absolutamente nada. Mas me custa acreditar que em 2020 eu ainda tenho que explicar por que não pode comparar um cabelo crespo a uma esponja de aço. E os danos tempos, né? Sabe? E os danos profundos que isso causou na minha geração, por exemplo. Quem tem mais de 30 anos cresceu achando que o cabelo era uma porcaria. Né? Aí também aí as pessoas vão mandando coisas, né? Aí um casal que estava justificando o encontro, não sei se vocês viram isso também no Instagram, eles justificando como foi o encontro deles, um casal cristão, estão falando de como foi o encontro deles na Igreja Batista tal, em Toledo, no sul do país. E ele diz que que na igreja dele, que é uma igreja mais periférica, né, as pessoas de lá não são assim loiras, elas são mais moreninhas, mais queimadas, mais encardidas, mais pobrinhas. Ele foi usando todos os adjetivos mais bizarros para poder falar das pessoas que estavam ali ao redor dele. E ele, como cristão, provavelmente abraçava, beijava e amava essas pessoas. Então, a gente precisa não só refletir sobre esse assunto, mas se questionar todo o tempo, o cristão. E as pessoas de bem, acho, né? A gente está falando aqui de cristãos porque a gente está falando nesse contexto. Os valores, talvez, né? Que o cristão defende. Sim, é porque a gente está aqui nesse contexto falando entre cristãos ou pessoas que se aproximam dessa religiosidade, mas que são comentários que eu fico pensando assim, puxa, Cristo, talvez, se fosse um filme, talvez ele desse 3 tapas na cara, você, ai, que loucura, você está falando em meu nome aí, subisse de volta, sabe? Porque a gente vai vendo esses absurdos sendo reproduzidos em nome de um Cristo que eu não acredito, em nome de um Cristo que não faz o menor sentido para a minha religiosidade. O Cristo que eu aprendi a amar não é esse Cristo que vai aceitar que o membro de sua igreja, qual a igreja, né? Tipo, Cristo deu o caminho, e aí a gente foi construindo o caminho a partir do ensinamento dele,
e criando a igreja dele, mas ele mesmo não teve todo esse tempo no planeta para poder fazer, né? E aí é isso, assim, eu acho que o silêncio sobre essas pautas, ele é o silêncio sobre o amor do Cristo, sabe? Não falar sobre essas coisas afasta a humanidade, afasta a igreja do amor primeiro, de todas as coisas lindas que Cristo disse e que nortearam o surgimento da igreja, né? Hoje a gente vê a instituição que está enorme, mas ela começou com 1 e depois com 12, sabe? 12 pessoas e outras tantas que seguiam ali Jesus, mas tantas pessoas que estavam ali à volta dele ouvindo os ensinamentos incríveis que ele tinha para dizer. Então, assim, se começou com 1, se teve 12, 70, 100, 200, aí morre 4, aí morre 50, aí 1.000, aí 1.500, 5 milhões, e até ter essa infinidade de cristãos no mundo, individualmente, a pauta, e todas as pautas que falam contra a humanidade das pessoas, e aí o racismo, ele desumaniza um ser humano, né? Que é feito tal qual aquele outro que se diz superior, com a mesma quantidade de células, com a mesma quantidade de órgãos, com a mesma quantidade então, sei lá, fio de cabelo, de unha. Então, a gente individualmente que a gente mancha a imagem de uma igreja inteira, quando a gente silencia sobre as pautas que são... que enquanto a gente não discuti-las, enquanto a gente não superá-las, e o superar é discutir, até para assim, gente, alguém tem mais alguma coisa para dizer? Não. Então, vamos virar a página, hein? Então tá, a gente vira a página. Não é deixar de discutir, porque assim, não, gente, já falamos demais disso, não, mas eu vou ter que levantar a mão e dizer, mas ainda dói. Então eu quero falar ainda sobre isso, né? Aqui, o nosso país, ele é um país erigido, formado sobre a instituição da escravidão. A gente tem 130 anos sem. São muitos anos que isso estrutura a forma... O meu avô morreu com 90. Então, assim, não é possível que em 100 anos, 100 e poucos anos, a gente possa falar de uma página virada. É muito pouco tempo, historicamente. Então, volto a dizer, eu acho que é muitíssimo importante que a igreja... E é difícil, né? Porque é preciso dar a cara a tapa mesmo, para poder fazer essa meia-culpa, para que a gente possa discutir aprofundadamente essas questões e avançar, porque é só desse jeito que se avança, não é fingindo que a coisa não aconteceu. Renato, você que tem um irmão religioso na família, né? Tem um religioso na sua família, vocês discutem sobre esse tema? Como que é essa troca de informações entre vocês? Nossa, a gente discute muito. Aliás, nós somos em 4 irmãos, mas acho que o Mário é o que mais está próximo, assim. Até por essa coisa missionária que eu acho que é ser artista e que tem tudo a ver com a fraternidade, assim. Que está muito além do prazer, do gostar ou do amar, assim. Tá num olhar o mundo e ver como eu me relaciono com ele e não onde eu me encaixo nele, né? E a gente fala muito, principalmente porque eu acho, eu não sei, não posso dizer por ele, mas eu começo a me entender enquanto negro quando eu chego em São Paulo para fazer testes e eu descubro que eu sou muito branco para ser preto e muito preto para ser branco. Então, o que isso quer dizer? Né? Então, antes que você diga quem eu sou, deixa eu entender quem eu sou para continuar vivendo. Assim. Falando nessa linha de representações artísticas, né? A imagem de Jesus que a gente tem hoje na sociedade é daquele Jesus europeu, com olhos claros, cabelo longo, né? Quando se sabe que os homens daquela região e daquela época tinham traços negros, né? A nossa relação com o homem negro seria diferente hoje se um líder histórico, né, da religião, como é Jesus Cristo, fosse negro? Se vocês pensam que teríamos uma relação diferente com os negros hoje em dia se Jesus fosse representado como ele era, de fato? Com certeza. Com certeza. Eu imagino a iconografia cristã, principalmente a iconografia católica, né? Então a gente vai vendo
esse embranquecimento, né, das figuras, das Nossas Senhoras, das imagens, né? Então a gente vai vendo um Cristo totalmente loiro, cabelo, né, branco, olho azul, verde, né? E isso a gente vai entrando, compreendendo que Cristo era dessa forma, e a gente vai meio que se distanciando dessa figura, né? Então, mas quando a gente vai ver a primeira fonte de pesquisa, né, para uma iconografia é a própria Bíblia, né? Ela também é a fonte para todo o conhecimento teológico e assim por diante. Mas a gente vai vendo esse homem do Oriente, esse homem que não tem preconceitos, que é o homem que agrega, é o homem que vai junto, que chama um que é pecador e vai comer na casa desse pecador, que salva aquela mulher que foi pega em adultério, mas também não adulterou sozinha, tinha todo o homem com ela. Então ele vai dando uma dimensão do feminismo, contra, né, o feminismo, contra o racismo, contra essa coisa de uma figura única, né, de olhar para o Cristo e é um só, né? A gente vê o texto da Samaritana, que ele chega e vai estabelecendo um diálogo, e ela mesma fala para ele, mas você sabe que você não pode estar falando comigo. Mas aí ele estabelece esse diálogo e diz o texto que ele salva a vida dela e ela é transformada. Então a gente vai vendo como a figura que foi marcada não tem nada a ver com a Bíblia, né? A figura que foi estabelecida. Eu acho que quando a gente fala de Nossa Senhora Aparecida, né, que é esse resgate, né, da imagem do negro, dessa mulher que vem de encontro àquele que sofre, de todos aqueles que estavam marginalizados e sofrendo e desumanizados e quase inexistindo na sociedade. Ela vem dessa cor, ela aparece nessa cor, né, esse encontro da imagem negra, né? Então acho que mostra para uma sociedade branca, né, que todos têm o seu valor e que todos devemos ser iguais e que ela está ali lutando, né, entre aspas, mas mostrando o valor de todos. Eu acho que é isso que a gente não compreendeu, né? E se a gente vai buscar a iconografia clássica, né, paleocristã, como a gente diz, né? Eu estava mostrando no início, a iconografia paleocristã, que é a iconografia dos primeiros séculos, é uma imagem simbólica, né? E a gente entra num tema muito grande, mas é o simbolismo. Então, os olhos são grandes, o encarnado é bem marcado, é bem visível. Por quê? Porque é uma simbologia, né? Então a gente dá esse salto de quase 1000 anos de arte medieval, podemos dizer assim, para entrar num renascimento que aí ficou tudo branco, ficou tudo uma lady europeia, uma senhora, uma princesa de Florença, né, na Itália, e aquilo virou o único padrão, né, para a representação de Maria como uma princesa, Isabel como uma rainha, e assim, nas vestes, nas cores, né, é um desserviço, né? Tem um autor, né, o padre Rupnik, ele fala, né, o Renascimento é um desserviço para a arte, né? Buscou essa identificação com a natureza real, superando a natureza com influência na arte grega, mas é um desserviço, porque perdemos a simbologia que nos aproximava do real, né? A simbologia nos coloca perto daquilo que tudo pode ser, né? Todos podemos ser termos o rosto de Cristo, né? Do Filho de Deus, da mãe do Filho de Deus. Então é inexplicável, né? Porque essa figura branca na igreja ficou tão como protótipo e como modelo, né? Aí a gente vai para a sociedade, né? Para a história civil, como a gente chama, e vê que isso atende
essas necessidades, como a Letícia e o Renato já dizia, atende essa necessidade de você se ver e aquele vai se escondendo, né? A gente tem esconde o que é aquilo que a gente não quer ver. E eu estou lembrando aqui de uma fala, logo que eu entrei na ordem, né? Eu, aparentemente, dentro, podemos dizer, nesse termo de estar uma bolha, de um certo privilégio, eu não me sentia, né, sentido o preconceito e o racismo. Mas tem umas falas, daí a gente vai vendo, olha como é camuflado, né? E um barbeiro uma vez falou para mim assim, quando você rapar sua cabeça, você vai ver que você nunca mais vai deixar o cabelo crescer, você vai sempre rapar. E aí, olhando para esse tempo, para esse período, né, já de 20 anos atrás, você fala, parece que o que era normal é não ter o cabelo crespo. Agora tá até grande por causa de não cortar da pandemia, mas eu estou vendo como que ele é possível, é um cabelo possível, né? Estar grande, estar cacheado, estar enrolado. E aí a gente fica com aquela ideia, nossa, é verdade, quando rapei é muito mais fácil de cuidar, de lavar, e é como que se não pudesse existir, né? Não pudesse existir. Então, eu acho que o preconceito e o racismo na nossa vida, dentro da igreja, na sociedade, foi muito camuflado, mas sempre existiu, sempre estava aí, né? Eu acho que a Djamila, ela fala muito isso nos seus textos, nas suas entrevistas, dessa coisa da estrutura, né? A gente vai entender quando a gente entender o racismo como algo estrutural da sociedade, não isolado, né? Das pessoas que saíam da senzala com a palavra liberdade, porque foram escravizados, e daí vem um embranquecimento do migrante europeu, e para eles é dado a possibilidade de desenvolvimento, e para as pessoas que já estavam aqui, não foram abertas nenhumas portas, né? Então a gente vai vendo... Pensar que isso foi uma lei governamental no sentido de embranquecer mesmo o Brasil. Era esse aí. O projeto eugenista mesmo, e que é uma face que você vê, que você enxerga até hoje, assim, quando você vê as autoridades dizendo assim, olha, só vai morrer quem não tiver condições só vai morrer quem tiver com a idade tal, tá vendo? Então, assim, você já meio que vai eliminando aquilo que eles entendem como uma sobra na sociedade, não como a face que eles querem que represente a sociedade como um todo, né? E acho que a gente vê isso, esse projeto esse projeto eugenista até agora rolando. Como a Nossa Senhora mesmo, Nossa Senhora Aparecida, né? Padroeira do Brasil. Todas as outras imagens de Nossa Senhora, de Lourdes, de Fátima, brancas, né? Pessoas brancas, aquele povo branco, veio atender as necessidades daquele povo branco. Algumas pessoas falavam para Nossa Senhora, mas Nossa Senhora Aparecida, negra, é humilde, por que ela é coroada? Por que ele tem esse manto? Por que não? Nossa Senhora Rainha negra, coroada, né, com um manto belíssimo que é esse aqui, que essa imagem ganhei do Frei Takaki. Eu acho que é isso, então a gente quase que acredita, mesmo, ela está num lugar de humildade, de menor, de pobrezinha, não poderia ter essa coroa. Por isso que ela se mostrou assim, porque, né, para poder colocar é curioso isso, né? E a gente meio que aceita, né? Eu não vou pôr essa coroa de ouro, né? Uma frase do Racionais, né? Ele fala que me ver pobre, preso ou morto já é cultural, assim. Já é cultural. Tem duas coisas. Uma coisa que o Marinaldo falou, que é essa coisa de poder se reconhecer, né? De poder se ver. E uma frase que a Letícia sempre fala nas nossas conversas sobre perspectiva ser um luxo, assim. Eu, quando alguém me pergunta sobre a dificuldade ou não, as alegrias de se viver com o que eu vivo, de arte, o que é mais difícil, eu sempre falo, cara, para mim o mais difícil foi lá atrás entender que eu podia. Por que a gente fala tanto em representatividade? Porque tem a ver com, assim, o que eu não vejo, logo não existe. E racismo tem a ver com olhar para o mundo e enxergar até um pedaço, enquanto não, é isso, é estrutural. Tá no lugar do não dito e do não visível.
Então, quando quando eu existo, seja no teatro musical, quando a Letícia existe, seja no teatro musical ou qualquer outra instância, ou quando meu irmão, enquanto Frei, existe, é a possibilidade de mostrar para qualquer indivíduo que a gente existe, a gente está vivo. E não à toa, em 2020, a gente está brigando para estar vivo. Então, como a gente resolve essa questão de poder estar inserido se a gente ainda está brigando por estar vivo? Exato. Essa máxima de agora, né, do Black Lives Matter, né, que vidas negras importam. Caramba, eu tenho que ainda agora, século 21, falar para você que uma vida negra importa, que a vida de uma pessoa com a pele escura importa, e que a dor dela é real, e que ela não é forte o tempo todo, e que, sabe, é muito isso é enlouquecedor, gente. Isso acha que parece que é um projeto de enlouquecimento mesmo da gente, porque você não sabe se fica feliz com mais pessoas aderindo à causa, né, lutando contra o racismo, ou se você fica meio confusa, né? Confuso, Paulo, porque assim, gente, é ótimo, não é só acordar, porque inclusive, eu vi um vídeo maravilhoso de uma atriz americana chamada Amanda Sales, se eu não me engano, que ela fala assim, gente, não é possível que eu ainda tenho que dizer, vocês vivem na mesma sociedade que eu, vocês vivem no mesmo planeta que eu, tá? Vocês veem tanta TV quanto eu. Não é possível que vocês olhem uma novela, um filme, e vocês não se incomodem com a ausência de pessoas negras, que vocês olhem o noticiário e vejam que as pessoas que estão sendo mais presas têm a cor preta. E vocês ainda agora vão falar para mim assim, mas eu não sabia, gente, eu estou mortificado. Ao mesmo tempo questiona, por exemplo, as cotas. Eu falo, querido, você quer falar sobre cotas? A molecada está morrendo com 15 anos. Não está dando nem tempo de usar essas cotas. Mas pensando agora nesse tempo de pandemia, Frei Caetano, a gente já está há alguns meses, né? Tem celebrações eucarísticas presenciais nas igrejas, algumas dioceses já estão retomando, né? Nós celebramos sempre aos domingos, recordamos a paixão de um homem que foi torturado, morto, por simplesmente pregar o amor e que tem uma vida muito semelhante a muitas pessoas que hoje também são torturadas, mortas na nossa sociedade. O que podemos mudar na nossa cabeça? O que a gente pode aproveitar esse tempo que estamos sem as celebrações eucarísticas para amadurecer, para quando retornarmos a gente vivenciar de fato aquilo que a gente escuta e que a gente absorve nas igrejas? O que eu vejo é que não estar presente, né, foi dando uma valorização muito grande, né? A gente se deu conta, mas cadê a Dona Maria? Cadê o seu João? Cadê o seu José? Eles não estão aqui, né? Estão sozinhos. E nós aqui no Seminário Seráfico em Piracicaba estamos transmitindo as missas dominicais. Então a gente vê, nossa, está vazia, né? A igreja está solitária, né? Então eu acho que olhando para isso, né, diante desse sistema, né, dessa forma que a gente teve que encontrar de resolver diante da pandemia, a gente vai dando alguns valores que a gente talvez não dava, né, de encontrar, de abraçar, de falar um oi, né? Eu acho que a gente vai dar repaginar depois que voltar ao normal, essa busca do outro, né? Porque tem uma compreensão da liturgia eucarística que ela começa quando a missa termina, né? A gente vai fazer a caridade, a gente vai ao encontro do outro, a gente vai ver aquele que sofre, né? Aí a gente lembra de outro texto bíblico, né? Da visitação de Nossa Senhora Maria, né? E nesse domingo ou no outro domingo, eu vi uma reportagem sobre uma comunidade africana que ia fazer um batizado e subir as montanhas. Eu fiquei imaginando muito esse texto de Maria, né? Uma mulher negra indo ao encontro da sua prima Isabel, que já era idosa, e ela se colocou ao serviço. É isso, né? Eu acho que nós cristãos temos que estar à disposição do outro, ir ao encontro, não ter barreiras, né? Não ter montanhas a serem impedidos, né? De ser transportadas, né? Então eu acho que é esse que vai ser o nosso ganho, né? De valorizar o outro, né? Aquele que está todo dia com a gente e a gente não
não valoriza e não olha, e às vezes também nem enxerga, né? Porque não é o fato de estar ao lado na celebração que a gente viu, né? Que a gente notou quem estava ali, né? Então eu acho que, voltando isso na teologia simbólica, estética, é muito da agregação, é muito do controle, do encontro, né? De harmonizar, né? E saber que só o amor vai permanecer, né? E que a beleza salva. Há muito tempo eu venho estudando sobre isso e vendo que o mundo pode ser salvo pela beleza, né? E a gente está falando de um musical, de uma obra de arte, de uma música, né? Como a gente sai do cor púrpura assim, extasiado com aquela beleza das vozes, das interpretações das pessoas, da representatividade, né? De me sentir lá junto, né? No palco. Então, eu acho que é isso. São esses momentos que salvam e que vão salvar a vida. Por isso que eu acredito que a fé, a arte e religião, elas andam juntas e pode salvar. E ao ressignificar tudo isso, o encontro, a harmonia vai reinar, se Deus quiser. Essas mudanças que a gente precisa que sejam implementadas na sociedade. O que vocês esperam de quem está escutando esse podcast? Não, tipo, eu ouvi da Rita Von Hunt, né? Eu acho uma das figuras mais incríveis nesse momento. Que ela fala assim, que essa utopia não é aquilo que não existe, mas é a busca pelos nossos utopos, lugares a serem conquistados. E eu fiz um post nesse movimento do Blackout Tuesday, falando até marquei a Letícia, que é onde vocês estavam, né? O cor púrpura, na maioria das vezes, para não falar todas as vezes que a gente já terminava o espetáculo e as pessoas vinham falar com a gente, no final, agradecer, chorar, aquele momento gostoso, sempre tinha alguém que pegava no meu braço ou no braço de qualquer outra pessoa do elenco e falava assim, onde vocês estavam? E eu sempre ficava encucado com isso, assim, porque, caramba, eu tenho a minha história, a Letícia tem a história dela, todo mundo do elenco não começou ontem, não acordou ontem e falou assim, hoje sou ator e vou fazer musical. Não, a gente vai fazer a cor púrpura hoje, ninguém acordou. E, de repente, onde a gente estava, né? Daí, nesse momento, eu volto a pergunta para essas pessoas e para essas pessoas que estão se juntando como aliados. Onde vocês estavam? Que agora que, de repente, chegou e resolveu postar o quadradinho preto numa terça-feira. E mais do que isso, será que vocês vão ficar? Eu acho que vocês aguentam ficar? Vocês estão aí? Então permaneçam. Quantos já não foram embora, né? Quantos já não foram? Entenda o que é esse ser agente antirracista, sabe? Que está em vários momentos. Permaneçam aliados, sabe? Se interessando, dando espaço. E é simples, olha para sua volta. Olha para o seu lado, sabe? Tem pessoas negras em volta? Sabe, tem pessoas gordas em volta. O que elas estão fazendo, né? Tipo, estão à sua volta. O que elas estão fazendo? O que eles estão fazendo, sabe? Porque a gente tem a minha volta assim, eu tenho essa empregada aqui que está aqui na minha casa há anos e tal. Tem duas coisas, assim. O Guga Chakra, essa semana no Twitter dele, acho que foi na semana passada, que foi o movimento todo, né? Que ele falou assim, gente, eu cresci em São Paulo, classe média alta, não convivi com negros. No meu clube não tinha negros. Na escola não tinha negros. Aí na faculdade não tinha negros. Na faculdade eu tinha duas pessoas negras. Uma era a Maju Coutinho, que estudou com ele. O Guga Chakra é um repórter da Globo News. Né? Globo News. O Descabelado. E aí no mestrado nos Estados Unidos, aí eu tive uma pessoa, então assim, esse assunto não estava tão próximo de mim, então não sei o quê. Eu falo, beleza, gatão. Qual o país que você nasceu? Você que é um homem inteligente, qual é a estrutura demográfica do país que você está inserido? Talvez uma pessoa que tenha estudado menos do que ele não saiba nem o que é demografia, né? Mas estou falando desse lugar, dessa pessoa que sabe do que eu estou falando. Desse privilégio. Desse privilégio. Então, eu volto a dizer, eu considero quase impossível você nunca ter olhado para o lado e ter achado estranho a forma como as pessoas negras eram tratadas. Uma outra coisa interessante, aquele documentário Olhos Azuis, que pergunta,
vejam esse documentário, gente, por favor. Vocês, assim, vai elucidar muitas coisas. E, assim, usando a pergunta do Paulo, né? O que vocês podem fazer? Informem-se, sabe? Procurem saber mesmo. Procurar saber é muito importante. Da Netflix, pelo amor de Deus. E aí, nesse documentário, ela pergunta assim, quantas pessoas acham que existe racismo aqui nos Estados Unidos? Aí, algumas pessoas levantam a mão. Aí ela fala, para vocês que não levantaram a mão, quantas pessoas gostariam de receber o mesmo tratamento que as pessoas negras recebem diariamente? E aí as pessoas têm aquele silêncio constrangedor, porque tipo, você diz que o racismo não existe, mas você aceita ser tratado como eu sou tratada diariamente? Como o meu amigo é tratado diariamente? Quando o Uber não para ele, coisa boba. Quando o Uber não para ele, quando no mercado consideram que ele vai roubar, tipo assim, não importa a roupa que ele entrou, não importa o carro que ele esteja dirigindo, não importa. Se ele estiver dirigindo um carrão, talvez no trânsito, segurança quando vai ele for seguir. parado. Isso, segurança vai seguir. Se ele for parado com aquele carrão lindo que ele tem, vão desconfiar se aquele carro é dele ou não. E isso não é porque ele parece pobre, é porque provavelmente a cor que as pessoas associam a qualquer coisa mais inferiorizada tem essa cor, né? Então, eu acho que as pessoas elas precisam começar... Pode ser a mesma coisa. Pode ser uma Havaianas. Uma Havaianas, uma pessoa negra, é diferente de uma Havaianas com pessoa loira. Exato. Então as pessoas começam... Primeiro, e aí e uma coisa que a gente estava discutindo no coletivo, assim, que não é um assunto fácil de falar, não. Eu, por exemplo, não queria nem estar mais falando sobre isso. Não queria mesmo. Ele está falando sobre outras coisas, eu tenho tanta coisa, eu estudei tanto, você fala tanta coisa. É o que você falava no começo, né, Letícia? É cansativo ter que falar sempre aquele que é a vítima, né? Por que não aqueles que são os agressores também falarem sobre isso, né? Tomarem também a responsabilidade sobre esse assunto, sabe? A tomada da responsabilidade social, e aí envolvendo toda a sociedade, com todas as caras que ela tem, né? É preciso a gente parar para poder falar sobre a situação dos povos originários agora. Estão morrendo nesse momento. A gente não pode fingir que isso não está acontecendo, sabe? A gente precisa parar e falar sobre feminicídio. Tem mulheres que estão sendo assassinadas agora. Uma acabou de morrer enquanto a gente está conversando aqui, sabe? E é preciso, obviamente, falar da questão racial, que estrutura de uma forma muito negativa essa sociedade e que não vai fazer o Brasil caminhar enquanto a gente não superar. E a superação, eu volto a dizer, não é o lugar onde a gente deixa de falar porque a gente já está falando demais disso. Não, é falar até se esgotar. Quando já não tiver mais assunto para falar sobre, aí a gente vira a página, sabe? O racismo é uma estrutura tão bizarra que eu não lembro quem falou isso durante essas últimas semanas, mas ele se reinventa. Sim, ele é sofisticadíssimo. O que a gente sabia de ontem não é mais o que é hoje. Ele é sofisticadíssimo, sabe? De repente você recebe uma injúria e você fala, caraca, cara, você é criativo, hein? Você é criativo, cara. Devia estar escrevendo livro, ao invés de ficar pensando em anedota porque é isso, assim. Não lamente o tempo atual, sabe? Parceiros antirracistas. Não lamentem o tempo atual falando assim, agora a gente não pode mais falar sobre nada, a gente já não pode mais falar, porque antes não podia também, doía igual, sabe? Antes não podia igual, sabe? A quantidade de brincadeiras que foram feitas com a cor da minha pele ao longo da minha infância, se eu começar a contar que eu preciso fazer uma live só disso, eu não quero mais falar de dor, eu quero falar de avanço, eu quero falar de que forma o meu filho, que tem 3 anos de idade, não vai passar por nada, e não é uma coisa ou outra, nada do que eu passei. Então, é preciso que a sociedade inteira se mobilize em favor dessa questão, para que a gente possa ter uma sociedade melhor, sabe? Porque, se não é isso, a gente vai ficar aqui pregando para catequizado, falando para as pessoas... Literalmente, né? Falando com as pessoas que já estão meio que entendendo... Por dentro do assunto, né? Por isso aí, entendendo alguma face desse assunto, né? Sem avançar e tirar esse assunto do meio de nós e transformar esse no assunto. Um assunto para se falar na homilia da missa, sabe? Um assunto para se falar na formação no curso de casais. Um assunto para falar no cursilho. Um assunto para falar nos encontros, sabe? Porque
eu me lembro, eu que sou crescida católica, quando eu comecei a usar turbante, achavam que eu tinha virado. Meu Deus do céu. Achavam que eu tinha entrado no candomblé, alguma coisa assim. Comecei a usar turbante, eu me achava maravilhosa. Foi das primeiras vezes que eu falei assim: meu Deus, que eu sou linda! E demorou muito, já tinha mais de 20 anos. Comecei a ir à missa de turbante, as pessoas olhavam tipo assim: gente, essa macumbeira tá fazendo o quê? Que horror! É um horror, é um horror. E mesmo que eu fosse, e mesmo que, sabe, o horror está nisso, o horror está em não entender as diferenças, né? E abraçá-las com caridade, assim como fez o Cristo. Sabe? Abraçar. Muito essa fala do outro, né? De se encontrar com o outro. E eu gosto muito de um pensamento que é assim: a gente nunca pode esquecer de que o outro do outro sou eu. Uma hora ou outra, o outro do outro vai ser eu. Lembra disso. É isso. Então, acho que só para deixar claro assim, para quem está ouvindo o podcast, né, que não é um assunto fácil, não é um assunto florido, é um assunto que fala sobre dores. Mesmo sentar. Senta, abre o seu coração e a sua mente. Não tenho opiniões formais, mas também eu não vou saber nunca o que é, porque eu não sinto. Eu não preciso apanhar do meu marido para entender que violência doméstica é um problema. Eu acho que é sempre um constante aprendizado, né? Sabe, eu acho que é preciso esse lugar da empatia. Então, e os cristãos precisamos, mais do que... Porque se a nossa religião ela nasce do lugar onde o próprio Cristo diz que a gente tem que amar um ao outro como eu vos amei, e amei tanto que me dei inteiro a minha vida para você. O amor permanece. Sabe? Então, por todos, assim, né? Por todos. Então, se essa figura incrível não fomenta no coração de cada um de vocês que está ouvindo a vontade de não se colocar na pele do outro, que eu acho que empatia não é isso. Empatia é quando o outro diz que dói e eu acredito nele, me irmano ombro a ombro e caminho com ele, sabe? Eu não preciso necessariamente sentir a dor do outro, mas que se ele me disser que está doendo, eu preciso acreditar que dói. Muito importante tudo isso que a gente falou. Muito obrigado pela presença de todos vocês. A gente sempre encerra o nosso podcast, ainda vocês vão cantar pra gente, né? Cor Púrpura. Mas a gente sempre encerra o nosso podcast perguntando para vocês quem que vocês convidariam para um cappuccino para falar sobre esse assunto que nós discutimos aqui hoje. Para fazer uma parte 2, talvez, que falávamos antes, né, de fazer uma parte 2, quem que vocês convidariam para um cappuccino, rapidamente? Fala aí, Rita. A Rita, né? A Rita é legal. Ela não fala sobre esse assunto, mas... Esqueci de falar que podem ser pessoas que já não estão mais entre nós também, que já se foram. Tá. A história muda, talvez? Rapaz, então acho que eu ia chamar o Malcolm X. Podia chamar o Malcolm, o Abdias Nascimento. Rapaz, ia ser um programão esse, hein? Malcolm X, Abdias Nascimento e Lélia Gonzalez. Caramba. E eu também. Eu queria estar nessa. Eu queria estar nessa. Eu sou Maria Harriet, que eu acabei de assistir o filme e fiquei, caramba, tem tudo a ver com vocês, Harriet. Qual que é o sobrenome dela mesmo? Harriet? Harriet Tubman. Tubman. Ela. And I'll do what I can, when I can for my people. Maravilhosa. Você, Frei Caetano, quem que você convidaria para conversar com a gente? Nossa, eu acho que tinha muita gente, né? Eu vendo o último podcast, um frade falou São Francisco. Eu acho que seria uma pessoa que teve um olhar para a época dele, né, totalmente diferente, de acolhimento, de ir ao diferente, ao leproso, ao marginalizado. Eu acho uma pessoa muito, muito interessante. Mas vendo esses dias um documentário, é um programa da Apple TV sobre da Oprah Winfrey, e como ela foi transformando a vida dela, né, de muita dificuldade, a ser a grande apresentadora para todas
as comunidades e para o mundo, assim, né? E como ela foi se reinventando. Às vezes ela fazia um argumento do sofrimento da mulher que foi violentada, e ela falou, não quero mais isso para a vida. E depois, e esse programa ela vai recebendo cartas, né? Dear Oprah, como a vida das pessoas foram transformadas pelo exemplo dela. E foram coisas belíssimas, transformações de vidas, assim, muito forte, né? De espelhar na vida dela, no que ela diz. Então, acho que eu convidaria a Oprah para falar com a gente. Eu também ia querer ir nesse programa. Todos nós, né? Imagina que não perder um programa com esses convidados que a gente montou, né? Com esse time. Vocês também são um time muito importante. Foi muito interessante o episódio de hoje. Brigadão. Letícia, você vai cantar pra gente? A gente até fez um teste, né? Pra ver se conseguia fazer um dueto ali com o Renato, mas aí tem um delay da nossa gravação. Eu posso fazer assim com você. Ó. Será que você quer... Eu começo, aí você faz a parte do óleo ao algodão. Não, pode ser você, gato. Vai ficar bonito, Renato. Eu vou cantar só um pedaço, tá? E é muito, muito interessante, porque assim, eu vou cantar uma música que parece que foi feita para esse podcast, porque fala sobre Deus, fala sobre o encontro com Ele, o entendimento dessa relação com Deus. É da Cor Púrpura, do musical. Da Cor Púrpura, o musical. Para quem não conhece essa história, né? É baseada num livro da Alice Walker, que é a primeira escritora negra a ganhar um Pulitzer. E nesse livro, a Cilly tem uma relação de cartas, ela manda cartas para Deus. Então, ela conversa com Deus a partir de cartas, a relação deles é desse jeito. Então, ela fala com Deus assim, querido, ela tem uma intimidade muito grande com Deus, querido Deus, hoje não sei o que, nananana. E nessa relação muito íntima, ela inclusive questiona ele, tipo, e aí Deus, sabe? Eu tô aqui nessa vida, você não é possível que a gente, sabe, você não vai fazer isso comigo. Eu tô sofrendo demais, eu já não aguento mais. E aí ela deixa de acreditar nele. E a Shug tenta falar com ela que o Deus não é esse ser vingativo que ela tinha em mente, que Deus não era muito bem aquilo que ela estava pensando que ele era. E no final da peça, ela repete as palavras que a Shug disse para ela, quando ela de fato encontra a plenitude da vida dela, no final do espetáculo, que eu não vou dizer, porque vocês vão lá ver, e vocês vão estar sentados assim, aos prantos, desesperados com essa história que é linda demais. E quando eu cantar essa música, vocês vão lembrar desse podcast e falar assim, Letícia, você não avisou que era tão intenso, porque é muito lindo mesmo. E a música é assim, vou cantar a capela, e vou cantar só um pedaço, minha voz não tá boa, só estou me justificando. Deus está pleno bem dentro de mim, e assim para sempre será. Enfim eu encontrei meu Deus, olhei para dentro e pude enfim achar. Olha a cor púrpura brilhar, forte é a fé que vai nos trazer a paz quando dois podem ser um. Isso é amor. Olha o algodão da abelha ao mel, o sol de verão, o azul do céu, tudo isso é Ele, vai dar luz ao breu. O que a gente vê foi
Ai, Deus, quem nos der. Acho que todos estão emocionados também. Se aqui no podcast é assim, imagina ao vivo, né? Obrigado, Letícia, pelo seu talento, por compartilhar com a gente. Renato também, acho que toda essa conversa que a gente teve hoje aqui é muito válida, não só nesses tempos que nós vivemos, né? De todos esses protestos que acabaram originando essas diversas discussões, mas sempre, né, na nossa vida, que a gente não possa deixar de falar sobre isso, né? Porque isso acontece. Não adianta negar. Eu acho que tá tudo escancarado aí, né? A gente tá vendo aí. A negação não é uma forma de superar o problema. Exatamente. Bom, você que nos acompanha pelo YouTube, deixa aqui nos comentários o que você achou. Faça o seu comentário também, né? É o nosso quarto convidado, seria você. Então comente se você estiver no YouTube. E no Spotify também, se você estiver escutando pelas plataformas de podcast, manda para os seus amigos esse episódio. Frei Caetano, Renato Caetano e Letícia, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado, e você, Paulo. Até o próximo, gente. Tchau.